consegue. Bom, então a gente vai dar início, né, à segunda parte do estudo. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Eu estava comentando, né, mais cedo, que é uma alegria e ao mesmo tempo um frio na barriga. É uma responsabilidade muito grande, né, que sinto assim de hoje passar esse estudo para vocês, porque realmente essa obra de Humberto de Campos, a psicografada, né, pelas mãos aí do querido Chico, é uma pérola, né? Realmente é uma pérola preciosa para todos nós. Principalmente nós, né, brasileiros, que tivemos a oportunidade de nascer no Brasil. Então, hoje... Então, hoje, dando a continuidade, a segunda parte, antes da gente entrar realmente, né, no estudo de hoje, eu vou dar uma recapitulada, né, porque nós estudamos semana passada, que a Luísa fez a apresentação da primeira parte. Nessa primeira parte, nós tivemos a oportunidade de ver exatamente o quê, né? Que, fazendo um resumo, né, o Humberto de Campos relata que, logo após o fim das cruzadas, né, Jesus veio visitar a Terra, aí por volta mais ou menos aí do século XV, e veio verificar, né, como é que estava a aplicação aí dos ensinamentos do Evangelho. E ele se deparou com uma situação muito triste, né? Realmente percebeu que a moral do ser humano, ela estava bem corrompida. E Jesus ficou realmente triste, né? E nesse momento, todos os mensageiros, os anjos, arcanjos que estavam com Jesus nesse momento, também se sentiram muito envergonhados, né? E com isso, Jesus decidiu que ali na Europa realmente seria muito difícil restaurar, né, recomeçar a sua doutrina, trazer aí a luz do Evangelho para aqueles corações, porque os seres humanos ali encarnados estavam realmente com o coração e a mente em outro lugar, né? E aí Jesus decidiu que iria transportar a árvore do seu Evangelho no outro lugar. E aí foi que Eliu, né, que acompanhava Jesus, o famoso, né, anjo, ele falou para Jesus, então por que não vamos fazer isso lá no cruzeiro, né? Diz que tinha outros lugares, enfim, eles foram, visitaram e assim Jesus decidiu que iria transplantar a árvore do Evangelho no Brasil. Só que para isso Jesus pediu para Eliu reencarnar com uma missão muito importante naquela época, que ele iria ser o infante Dom Henrique de Aves e criar a escola de navegação em Portugal, para que pudessem construir, né, as caravelas e que pudessem, então, desbravar os mares e descobrir, chegar até o Brasil para que ocorresse o descobrimento dessa nova pátria para a implantação aí do Evangelho. Então, tudo isso a gente conversou semana passada. Também a gente viu na semana passada que, quando os portugueses aqui chegaram, Jesus também determinou que aqui na pátria do Cruzeiro, nós iríamos ter 3 povos, tá, para habitar essa nova pátria. E esses 3 povos escolhidos por Jesus foram, primeiramente, os indígenas, pela sua pureza e simplicidade. E por que Jesus escolheu os índios puros e simples? Bom, em primeiro lugar, porque Portugal, né, o povo europeu, vinha de uma soberba muito grande, vinha de um orgulho muito grande. Portugal passava por tremendas dificuldades também e tinha queria que os portugueses chegassem aqui e encontrassem também um outro tipo de povo, né, um outro tipo de nação, formasse com essa miscigenação povos mais fraternos. Então, começamos aí encontrando os indígenas, que eram os mais simples. Depois,
Os próprios portugueses, que naquela época eles eram, se eu não me engano, acredito que era o país mais pobre da Europa ali, e também muito trabalhador, eles eram muito esforçados, então por isso Jesus decidiu que os portugueses seriam também a segunda nação, né, o segundo povo que estaria aqui. E por fim, os negros, né, por serem também aqueles que já aprenderam a trabalhar em si a simplicidade e a humildade no coração. Os negros chegaram no Brasil numa situação muito difícil, né? Tanto que Ismael, né? Quando Jesus nomeou Ismael, né, para ser o zelador do Brasil, e após o descobrimento do Brasil, né, que os portugueses vieram para cá e tudo e começaram a... Opa, gente, desculpa. Peraí. Vou ter que deixar assim, porque senão não vou conseguir mexer. Então, voltando. Ismael, que foi nomeado zelador do Brasil, né? Após o descobrimento, ele viu que os portugueses estavam também numa fase de que eles estavam explorando as Índias para pegar os tesouros, né? Também era eles eram bem ambiciosos também pelas riquezas das Índias e também começaram a explorar as costas da África, Angola, a Moçambique, se eu não me engano, e eles começaram a trazer os negros para cá como escravos. E Ismael, quando viu isso, ele ficou muito chateado, porque viu que os portugueses realmente estavam vindo para o Brasil e não estavam entendendo nada, né? Jesus falou, não, eu vou tirar o meu evangelho de lá, da Europa, porque as pessoas passaram pelas cruzadas, pela Inquisição, no período medieval, teve toda aquela confusão e falou, não, vou levar para o Brasil, porque lá vai ter um povo mais ameno, mais fraterno. E, de repente, Ismael, que estava coordenando com as suas falanges espirituais todo esse desabrochar do Brasil para que a raiz do evangelho pudesse ser implementada, de repente vê que o homem estava fazendo barbaridade com os negros, né? E ele ficou muito, muito chateado e ele chorou realmente diante de Jesus. E Jesus pediu a ele que, nesse momento, ele fosse às regiões mais tenebrosas da terra e chamassem todos aqueles espíritos que faliram nas cruzadas, nas inquisições, os políticos corruptos da terra, os generais, os assassinos, todo mundo, todos aqueles espíritos que realmente estavam lá há muito tempo, aqueles espíritos que estavam precisando de uma nova oportunidade, né, na matéria, sabendo nós que somos espíritos imortais e que somente através, né, da reencarnação, com a experiência aqui nesse planeta, é que possamos nos melhorar, né? Então, Jesus pediu que ele fosse lá e que buscasse essas pessoas, para que elas também viessem para o Brasil. E ele ordenou realmente que todos eles reencarnassem aqui, exatamente todos, tá? Vou tentar fazer assim de novo, vamos ver se vai dar certo. Vai. Agora vai. Então, quando Ismael... Isso eu estou recapitulando o que a gente falou semana passada, tá? Rapidinho. Então, quando Ismael vai nessas zonas, né, umbralinas, aí nessas zonas bem escuras, atrás desses espíritos, ele levanta a bandeira, né, Deus, Cristo e Caridade, e nesse momento, uma turma de espíritos inferiores que estavam ali abertos para uma nova oportunidade, para tentar melhorar, seguiu o anjo Ismael e vieram encarnar no Brasil. Então, esse foi mais ou menos o que a gente viu semana passada, na primeira parte do livro. E aí, a gente entra numa segunda fase do Brasil, né, com a chegada dos negros. Eles tiveram um papel muito importante no desbravamento do Brasil. Esses espíritos também, os negros, isso é explicado pelo espírito Humberto de Campos na obra, que eles tinham essa condição, também estavam se submetendo a essa condição, porque também foram espíritos que participaram das cruzadas, que também cometeram várias crueldades, e desta vez decidiram reencarnar para também se submeterem e aprenderem a ser humildes e brandos. Então, por isso que lá atrás a gente falou sobre isso. E nesse período aí, passando aí 1600 e pouquinho para 1700, começaram a insuflar
nas Américas, em Paris, né, na França, né, pensamentos de liberdade. E aqui no Brasil também não foi diferente, porque nessa época, aí, por 1700, a população brasileira já estava se miscigenando, já estava crescendo, as cidades já estavam surgindo, e com isso, os intelectuais daqui também estavam surgindo, né? Os jovens, estudantes, idealistas, e com isso começou, mais ou menos aí na época de 1720, os ideais separatistas. Por quê? Nessa época, Portugal explorava muito o Brasil, né? E impunha muitos impostos para a população brasileira, para que se pagasse a Portugal. E aí a população começou a ficar na miséria, a população brasileira mesmo. E começou esses movimentos separatistas para já idealizar a separação da República, já em 1720. Então a gente conhece aí o famoso episódio, né, da Inconfidência Mineira, os Inconfidentes. Diz a história, né, Humberto de Campos relata lá, eu não vou ficar entrando muito em detalhes aqui, porque eu quero estimular vocês a lerem um livro que é muito interessante. Eu amo história, então assim é realmente muito interessante a gente ver esse ponto de vista espiritual, né, da história espiritual do Brasil, entender o porquê de certos acontecimentos. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse livro também é porque nós, com um pouco da visão espírita, quando a gente começa a estudar o espiritismo, entender, né, as leis, entender que a justiça divina ela funciona e que não existe punição, que somos responsáveis e que vamos colher tudo que plantamos, a gente começa a ter um pouco mais de clareza, né? Então, nós aprendemos os fatos históricos lá na escola, na nossa infância, mas a partir do momento que a gente começa a ter também a visão do lado espiritual da história do Brasil, faz a gente repensar por que que nós, brasileiros, reencarnamos no Brasil e hoje por que saímos de lá e estamos em outros países, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no final da palestra. Mas voltando aqui nessa questão da época, né, desses ideais libertadores, né, que as próprias falanges espirituais, elas estão atuando no Brasil o tempo todo. Ismael e os seus trabalhadores, inspirando esses líderes, inspirando essas pessoas para que o Brasil crescesse, para que o Brasil se desenvolvesse realmente uma pátria, né? E aí o que aconteceu? Eles foram traídos, né, os Inconfidentes foram traídos, muitos deles foram condenados à morte, mas depois a rainha revigorou a sentença, enviou a maioria deles como uma situação de exílio para a África, e o único que foi condenado à morte foi Tiradentes. Tiradentes foi enforcado, esquartejado, mas diz na obra o espírito Humberto de Campos que Ismael, que era, né, o zelador do Brasil, acolheu o espírito de Tiradentes e ele não sentiu o momento da sua partida, né, da sua morte brutal. Quando Tiradentes foi acolhido no plano espiritual, ele também se juntou à falange dos espíritos de Ismael para poder continuar e desenvolver a pátria, para que se solidificasse e realmente fizesse a transplantação daquela árvore. Então, aqui ainda, a gente está naquela fase de que a árvore foi trazida, né, e estava começando a ficar de pé, né? As raízes estavam começando a ficar um pouco mais fortezinhas aqui na terra do Brasil, porque ainda havia muito que se realizar. Concomitantemente nessa época, tem um fator muito interessante que, pesquisando aqui, né, para dar essa palestra para vocês, eu cheguei numa informação que me surpreendeu bastante, que eu também não tinha conhecimento. E eu achei bem interessante, porque aí você estuda uma coisa, você vai procurando outra, vai pesquisando e cheguei a essa informação. Mais ou menos aí por volta de 1789, né, nós temos aí a questão da Revolução Francesa que estava acontecendo na França, né? E a Revolução Francesa, ela causou uma movimentação muito grande nos governos, praticamente de todo o mundo da época, das grandes potências. E o porquê disso? Porque, em primeiro lugar, foi por conta da Revolução Francesa que a corte portuguesa abandonou Portugal, Lisboa, né, praticamente fugida, e veio para o Brasil. E com a vinda da corte para o Brasil, Dom João VI, a sua mãe, que estava um pouco, né, doidinha, Dom João VI ampliou em muito e desbravou muito o Brasil, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Então, a Revolução Francesa, ela
teve uma participação muito importante nesse período do Brasil. E aí a gente para pensar, né? Fala assim, poxa, sendo Jesus, né, o nosso governador do orbe, por isso que a gente nunca pode perder a nossa confiança no Cristo. Porque quanto mais a gente estuda o Evangelho, quanto mais a gente estuda o Espiritismo, quanto mais a gente esclarece e educa o nosso espírito com relação à nossa condição, nós começamos a entender que Jesus está no controle. A gente não está, assim, solto e submetido a qualquer coisa sem ter um controle, sem ter uma permissão, primeiro de Deus, né? E de Jesus que governa o nosso planeta. Porque nessa época também da Revolução, a gente sabe que os países passaram por grandes problemas, né? Mas tudo estava, teoricamente, controlado. Claro que o homem tem o seu livre-arbítrio de se desviar do caminho e cometer certas barbaridades. Por isso que nós colhemos certos frutos, né? E a gente vai ver isso repetidamente na história da humanidade. Tanto lá atrás, quando Jesus veio, 2000 anos atrás, plantou a árvore do Evangelho lá na Palestina, o que aconteceu? Não deu certo. Jesus não previu isso, né? Mas ele nos deu uma nova chance. Então, todas as vezes que a gente observa a misericórdia de Deus, que a gente tem uma nova chance de mudar, e quanto mais a gente evolui na nossa educação espiritual, e ainda entendendo as nossas raízes, o porquê que nascemos no Brasil, o porquê que estamos fazendo o que estamos fazendo, a coisa começa a ficar mais clara e começa a dar mais sentido na nossa vida. Pelo menos essa é a maneira como eu venho interpretando, tá? E aí, continuando aqui com essa questão, um ano antes, a rainha portuguesa, ela enlouqueceu e passou o trono, então, para o seu filho, João VI, que teve aqui no Brasil também uma administração bem desastrosa. Mas o ponto que eu queria chegar, que me surpreendeu muito quando eu estava estudando essa questão da Revolução Francesa e o quanto que isso afetou, né, o Brasil, eu tomei conhecimento, não sei se alguns de vocês aqui já sabiam, mas foi uma coisa que eu achei muito interessante, por isso que eu estou trazendo para vocês também. Quando eu falei para vocês que nada acontece, né, sem que Deus, sem que Jesus esteja nos auxiliando, nos amparando, neste momento da Revolução Francesa, em que vários países estavam passando por uma tensão ali naquela região da Europa, vários gênios espirituais daquela época pediram a proteção divina. Era uma falange de espíritos tão iluminados que eles se reuniram e imploraram, praticamente, para que Jesus protegesse aqueles povos, porque a situação, eles estavam bem temerosos do que iria desencadear essa guerra na Revolução Francesa. E aí a gente chegou numa mensagem de Humberto de Campos também, pelo espírito Humberto de Campos, psicografada por, se eu não me engano, é Francisco Cândido Xavier também, um livro chamado Cartas e Crônicas. E tem uma mensagem lá, que é a mensagem número 28, que é intitulada Kardec e Napoleão. E o curioso é que Napoleão Bonaparte, no dia 31 de dezembro de 1799, ou seja, em plena aí, momento, né, de Revolução Francesa, ele tinha recém se tornado cônsul da França. Tá? E o espírito de Napoleão Bonaparte foi levado em sonho, né, no desprendimento da matéria durante o seu sono, foi levado por esses gênios, por esses espíritos, ao plano espiritual. Porque aqueles gênios espirituais, aqueles espíritos elevados que estavam pedindo, implorando o auxílio da espiritualidade maior para auxiliar, né, o planeta, aqueles países no momento da Revolução Francesa, para que não ecloasse uma guerra desastrosa, né, Napoleão, que estava encarnado como cônsul da França, e a gente sabe que ele foi aí uma figura muito importante nesse momento, né, da Revolução Francesa, ele foi levado ao plano espiritual. E quando ele chegou lá, no plano espiritual, ele foi abraçado por Kardec. Kardec, nesse momento, ainda estava no plano espiritual. E eles escutam a voz, né, as instruções de Jesus, que disse a seguinte mensagem para ele. É muito interessante, é muito bonita a mensagem, depois eu sugiro que vocês leiam, se vocês não conhecem. E dizia o seguinte: irmão e amigo, falando para Napoleão,
Ouve a verdade que te fala em meu espírito. Eis-te à frente do apóstolo da fé, Kardec, que sob a égide do Cristo mostrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimentos. Ou seja, Jesus já sabia da importância de Napoleão naquele momento. Os espíritos pedindo para que aqueles que estavam encarnados e que tinham grande poder de decisão naquele momento da Revolução Francesa, que também recebessem as instruções. Porque quantas vezes, né, nós sabemos que no plano espiritual a gente pode se comprometer com uma missão, vamos assim dizer, né? E chegamos aqui, nós temos o véu do esquecimento, temos as nossas más tendências e esquecemos. E aí esses espíritos estavam preocupados com isso, falaram assim, não, vamos auxiliar, vamos trazer esses irmãos em sono, né, para reviver aí essas mensagens para eles, para que realmente ele não se esqueça da missão que foi incumbida. E foi exatamente isso. E dizendo também que a missão dele era cuidar desse momento que a França estava vivendo, porque logo em seguida viria Kardec. E Kardec veio trazer o Consolador prometido de Jesus, que seria muito importante para que realmente a árvore do Evangelho fosse transplantada, né? Então, ele continua. Unge-te de coragem para governar sem ambição e reger sem ódio, recorrendo à oração e à humildade para que não te arrojes aos precipícios da tirania e da violência. Dentro do futuro século se iniciará a preparação do terceiro milênio do cristianismo na Terra. Olha que coisa mais linda, gente. Olha, as meninas brincam comigo, né? Mas eu juro para vocês que a hora que eu li essa mensagem, eu me emocionei de verdade. Eu me emocionei de verdade pela misericórdia que a espiritualidade tem conosco. O preparo, o carinho, o cuidado, a movimentação, gente, é muito grande. É uma coisa, assim, maravilhosa e que a gente está tendo acesso a essa informação através dos benfeitores, né? E ele continua. Confia-se, pois, ao seu espírito valoroso, falando para Napoleão, né? A governança política dos novos eventos, para que se tenha harmonia e paz na França nesses novos tempos, para auxiliar a obra renascente de Kardec. Que o Pai Santíssimo lhe abençoe. Nesse momento, pessoal, Allan Kardec, depois dessa mensagem, pessoalmente trouxe de volta Napoleão para o seu corpo físico. Logo depois, passados alguns anos, né, 3 de outubro de 1803, nasce Allan Kardec. E aí, o que aconteceu? Né? Qualquer semelhança é mera coincidência com a gente também. Né? Napoleão, infelizmente, sem contar com a influência benéfica e protetora de Kardec e de outros colaboradores, ele acabou se embriagando pelo poder e se esqueceu da sua missão. Também, o que aconteceu? No dia 18 de maio, ele se proclamou imperador e foi coroado em Paris. E aí foi ladeira abaixo. Só que, entendendo um pouco da história de Napoleão, a gente consegue entender o porquê desse comportamento dele. Porque Napoleão, ele era um espírito guerreiro. Ele já foi a encarnação de Alexandre o Grande e Júlio César. Então, ele tinha nas suas memórias, né, no seu passado espiritual, como um conquistador, um guerreiro. Era marcado por guerras, por brigas, por batalhas. Então, era uma tendência realmente do seu espírito muito difícil de ser superada. E ele não conseguiu, infelizmente, nessa encarnação, superar isso. E ele acabou impondo aí à Europa grandes sacrifícios. E aí, o que aconteceu? Ele, naquela época, o que estava acontecendo lá na Europa? Portugal, né, Lisboa, Portugal se aliou à Inglaterra. E a Inglaterra era inimiga da França. E a França estava aliada com a Espanha. E a Espanha estava lá em Portugal. Aí Napoleão entrou e invadiu Lisboa. E Lisboa era considerada na época uma cidade muito rica, de comércio, uma cidade muito alegre. E aí Napoleão acabou invadindo Lisboa e com isso a família real se debandou para o Brasil, meio que numa fuga, né? E foi quando Dom João chegou no Brasil.
E isso teve um fator histórico muito importante para o crescimento do Brasil, porque em 1808 ele se instalou no Rio de Janeiro. Então, quando ele chega no Rio de Janeiro, o Brasil, teoricamente, deixou de ser colônia e ganhou um certo status aí. Ele passou a ser a capital provisória do reino, né? Porque a corte real estava aqui. O Dom João VI veio com a esposa, veio com a mãe. E aí, o que aconteceu? Nesse período aí, entre o século XVIII e XIX, começou no Brasil também, porque começou a haver uma disputa muito grande pelo ouro. Né? Eles começaram a desbravar os negros, eles começaram a desbravar o interior do Brasil, e aí a espiritualidade também auxiliou muito esse processo. Olha que interessante, né? Às vezes a gente fica olhando assim só por um lado da situação, e na verdade a gente não consegue entender que existia um plano, né? E nesse período que o Brasil crescia aí nessa busca pelo ouro, pelas pedras preciosas, né? A espiritualidade realmente, as falanges de Ismael, inspirava muito os bandeirantes, né, todos esses desbravadores aí, para que pudesse acontecer realmente a interiorização no território do Brasil, saindo um pouco das praias, né, para que o Brasil também pudesse crescer um pouco mais adentro. E com essa busca pelo ouro, o que aconteceu? Começou a expandir cidades, as plantações de fumo, de açúcar começaram a desenvolver grandes cidades, e também incentivando aí a questão da pecuária. Dom João VI, o que aconteceu com ele? Quando ele estava no Rio de Janeiro, ele desenvolveu também muito a capital, né? Muito o Brasil. Por quê? Ele fundou o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, ele construiu um museu, ele começou a fazer um monte de coisa no Brasil. E aí a corte portuguesa começou a ficar com ciúmes, e aí com isso ele teve que retornar para Portugal e acabou deixando aqui o seu filho, Dom Pedro I, no seu lugar. Dom Pedro I, por sua vez, ele era um rapaz, um bom vivant, vamos assim dizer. E eu achei graça, né? O espírito Humberto Campos, ele narra que na obra ele era um espírito assim, bom vivant. Só que ele tinha um papel fundamental a ser cumprido aqui no Brasil, né? na obra, né? No crescimento da transplantação da árvore do Evangelho, na questão espiritual do Brasil. Então, em certos momentos em que ele estava um pouco mais tranquilo, ele conseguia receber e se conectar com a espiritualidade e receber as inspirações de Tiradentes, que o acompanhava praticamente que pessoalmente, inspirando nele muito essa questão de ideia de paz, de liberdade e tudo mais. E aí, no famoso 7 de setembro, inspirado por Tiradentes, sem ele saber, né? Claro, ele deu aquele famoso grito lá de independência ou morte, né, para o Brasil. E curioso aqui também que quando seu pai, Dom João VI, retorna para a pátria de Portugal, ele diz o seguinte para Dom Pedro, ele fala, olha, meu filho, seguinte, a gente sabe que o país uma hora vai se libertar, né? Dom João VI já estava observando isso no Brasil, né? Ele já tinha aberto os portos do Brasil, o Brasil estava crescendo, ele sabia da potência que era o Brasil, e ele falou, uma hora essa nação vai se revoltar e vai querer ser independente, já tivemos movimentos separatistas antes, então, antes que seja você, meu filho, essa pessoa que vai fazer isso, então fica aqui, tem até o famoso dia do fico, né, para o bem geral da nação, diga ao povo que fico, que ele não foi para Portugal, Dom Pedro I, e seu pai falou para ele, falou assim, porque eu prefiro que seja você, porque pelo menos você sendo meu filho, você vai me respeitar em Portugal e não vai ter atritos com outras nações, por exemplo, inglesas, holandesas, ou quem quer que seja, um povo mais hostil que queira vir aqui e destruir as riquezas do Brasil. Então, até nisso também tivemos o cuidado aí da proteção espiritual. Prosseguindo aí na história do Brasil, a gente tem um personagem muito importante, né, para a introdução do espiritismo no Brasil, que foi Dom Pedro II. Dom Pedro II, ele foi a reencarnação de Longinos, né, para quem não lembra, não sabe, Longinos foi aquele soldado romano que ao pé da cruz, lá no momento derradeiro da morte de Jesus, colocou a lança no seu coração para ver se ele realmente já havia desencarnado. Depois disso, né, que o sangue de Jesus jorrou, ele se arrependeu muito e depois ele passou a seguir o Cristo e ser um devoto missionário de Jesus. E nesse momento é muito bonita essa fala de Jesus, quando Jesus vai até Longinos e pede a sua ajuda, para que ele realmente venha fazer e realizar uma importante missão na pátria do Evangelho, para que consolidasse mais fortemente
o evangelho de Jesus aqui. E ele diz para Longínquos o seguinte: olha, se você fizer muito bem, desempenhar muito bem essa sua missão de renúncia como imperador do Brasil, essa vai ser a sua última encarnação. E quando você voltar para o plano espiritual, eu mesma vou te receber. Então foi muito bonito, é muito bonito esse momento que Jesus conversa com ele. E Dom Pedro II, né, filho de Dom Pedro I, ele teria uma grande responsabilidade com o Brasil. E Jesus diz a ele o seguinte: você vai ter autoridade e poder para fazer certas coisas por mim, porque aqui o país já estava num processo de amadurecimento espiritual. O país já estava crescendo, já estávamos independentes de Portugal, tinha o próprio governo, né, o próprio regente. O país estava num processo crescente de descobertas. E Jesus falou para ele: olha, você vai poder, a partir de agora, corrigir você vai inaugurar no Brasil progresso moral. E o que Jesus quis dizer com isso para ele? Que ele ia começar a... Ele ia permitir aí que o espiritismo chegasse no Brasil. Iria instituir também respeito e paz, manter a prudência e a fraternidade, que sempre foi uma marca registrada do povo brasileiro, com as nações vizinhas, e aliviar também o sofrimento dos escravos. E aí, reforço aqui a importância que foi a figura de Dom Pedro II na transplantação, né, da árvore do Evangelho aqui para o Brasil. Então, um recado muito importante que Jesus deu para ele, né, e que serve para todos nós. Quantos de nós, quando estamos perto de desenvolver um grande trabalho, temos um cargo aí que nos dá uma certa vantagem, um certo controle, um certo poder, a gente quer os louros, né, a gente quer as recompensas. E Jesus avisou ele, falou: olha, mas não espere a gratidão, porque no momento oportuno você também vai ser expulso do Brasil, porque faz parte da história. E ele aceitou a missão, e assim veio. E com isso a gente tem a chegada do espiritismo no Brasil, né? E aí, um pouquinho sobre alguns antecedentes históricos que eu queria passar para vocês, é o seguinte: 1831, Bezerra de Menezes nasce no Ceará, no Brasil, tá? É engraçado, porque... É engraçado, né? É interessante, né? Vamos assim dizer. O quanto que a espiritualidade trabalha, né? Porque em locais diferentes do globo, as coisas foram acontecendo. Exatamente como Kardec também pôde fazer toda a sua pesquisa, né? Compilar o Livro dos Espíritos através dessas pesquisas com médiuns de diferentes lugares do mundo. Então, a espiritualidade, nesse momento, Jesus estava trabalhando intensamente para que todas esses movimentos espíritas pudessem começar a aflorar na nação, para que as coisas pudessem realmente começar a se encaixar. É interessante a gente pensar nisso, né? Então, Bezerra de Menezes nasce no Brasil. Em 1848, a gente começa a ter o fenômeno lá das irmãs Fox, em Hyresville, da casa, né, que batia, que tinha os barulhos, que foi aqui nos Estados Unidos. Isso antes de Kardec, tá? Aconteceu o fenômeno das irmãs Fox. Para quem também não conhece muito, vale a pena dar uma pesquisada na internet sobre. E em 1854, Kardec toma conhecimento das mesas girantes, e aí, em 1857, começa, né, o seu legado aí, e tem a publicação do livro dos Espíritos. Continuando aqui, o espiritismo chegou mesmo no Brasil aí por volta de 1840, através de 2 médicos humanitários que vieram para o Brasil. E o interessante é que eles eram médicos homeopatas, Bento Muri e Vicente Martins, e eles eram conhecedores de transe mediúnico e principalmente do elevado poder do magnetismo espiritual. Nesta época, o espiritismo começou a ganhar espaço aqui na pátria, lá na pátria do Cruzeiro, né, no Brasil, por conta das curas que o magnetismo espiritual trazia para as pessoas. Também aí em questões de data, para a gente se situar, né, como que tudo meio que acontecia simultaneamente, em 1869, Kardec então desencarna, mas nós já tínhamos logo depois, em 1885, o primeiro grupo, né, já funcionava o grupo Ismael. Em 1887, Bezerra de Menezes abandona a política e é chamado aí para o apostolado espírita. Outro fato interessante é que nesse período da história do Brasil, cumpriu-se realmente a vontade de Jesus, que ele disse, né, lá para Dom Pedro II: liberta os escravos,
né? E aí o que a gente teve? Em 1871, a Lei do Ventre Livre, né? Que todos os negros nascidos depois daquela época seriam livres. Em 3 de maio de 1888, pelas mãos da princesa Isabel, foi feita aí a libertação dos escravos. Uma coisa muito linda que aconteceu no livro, nesse momento, que eu também me emocionei muito com o relato do espírito Humberto de Campos, é que ele diz que nesse momento, quando foi assinada a libertação dos escravos, né, a abolição da escravatura no Brasil, uma falange de inúmeros espíritos cobriram o norte a sul do Brasil. E de felicidade, sabe? De ver que realmente a pátria do evangelho estava evoluindo. E aí, logo depois, a gente vem a proclamação da República, né? Em 15 de novembro, o Brasil proclamou aí a sua independência, e isso aconteceu sem nenhum derramamento de sangue. Acontece até com os próprios amigos de Dom Pedro, né? Segundo os amigos próximos dele, que já tinham também esses ideais de libertação, as próprias falanges espirituais inspiravam, né, esses espíritos. E aí depois Marechal Deodoro da Fonseca, que era também amigo íntimo de Dom Pedro II, acabou proclamando a República do Brasil. Não houve nenhum derramamento de sangue e Jesus assim o quis, e assim foi feito. Dom Pedro II não relutou, não brigou, ele recebeu uma inspiração dos amigos espirituais de Ismael, das falanges de Ismael, e ele decidiu retornar para a Europa, e lá, quando desencarnou, foi recebido por Jesus, assim como Jesus o havia prometido. Então, realmente, esse momento foi um momento muito importante do Brasil, da história da pátria do Evangelho, porque aqui o Brasil atinge a sua maturidade, né? Maturidade como país, como nação. E o que acontece, então? Agora, o Espiritismo precisava crescer, né? O Espiritismo já tinha chegado, já tínhamos alguns centros espíritas, já estávamos fazendo as curas, as pessoas estavam começando a conhecer, começaram-se a divulgar periódicos, o próprio Bezerra de Menezes escrevia, tinha os jornais, e com isso a doutrina espírita começou a ganhar espaço. Então, em 1889, Ismael prepara um médium chamado Frederico Júnior para poder transmitir uma mensagem de Allan Kardec através de uma psicofonia ou psicografia, não sei, do médium, né, Frederico Júnior. O próprio Allan Kardec passou instruções aos espíritas brasileiros, incentivando ao estudo, a caridade e principalmente a unificação. E a gente vai entender isso porque um pouquinho antes, já em 1884, foi fundada, né, a Federação Espírita Brasileira, e uma pessoa que teve um papel muito importante na consolidação do espiritismo no Brasil foi também Bezerra de Menezes, né? E quando eu falei da unificação, porque Bezerra de Menezes teve um papel muito importante nessa questão. Quando, em 1997, o Dr. Bezerra começa a trabalhar pela doutrina, ele passa a unificar os movimentos espíritas, todos os trabalhadores espíritas de Ismael no Brasil. E em 1895, ele assume, então, a posição de diretor de todos esses trabalhadores e depois ele desencarna em 1900, deixando aí consolidada a obra para ser continuada. E nesse tempo, por que a participação do Dr. Bezerra de Menezes foi muito importante? Porque o Brasil, como uma república, começou a ter o seu Código Penal, certo? E aí se criou na Constituição do próprio Código Penal brasileiro alguns entraves aí com relação à divulgação da doutrina. Algumas pessoas começaram o próprio governo começou a olhar para a doutrina espírita como sendo uma coisa não muito legal, né? Por conta também, acredito, de outras pressões religiosas. Então, o Brasil começou a ficar acuado, vamos dizer. A doutrina espírita passou a ficar um pouco acuada nesse momento e estava começando a criar os primeiros atritos para começar a difundir, né? E aí, novamente, Ismael recorre a Jesus, pedindo ajuda nesse momento do que fazer, né? Porque nós, homens, temos o nosso livre-arbítrio, né? Infelizmente. E aí, Ismael recorre a Jesus e Jesus pede o seguinte, passa a seguinte instrução para Ismael. Concentremos os nossos esforços a fim de unificar os discípulos encarnados. Olha que beleza isso. E aí ele continua. Como as atividades humanas
constituem um oceano de inquietudes, a caridade pura deverá ser a âncora da tua obra, ligada sempre ao fundo dos corações, no mar imenso das instabilidades humanas. A caridade valerá mais do que todas as ciências e filosofias no transcurso das eras e será com ela que conseguirá consolidar a tua casa e a tua obra. Então, o que Jesus fala para Ismael aqui? Fala para ele, fala, olha, já que está tendo, as pessoas estão vendo o espiritismo talvez como um misticismo, como algo que, né, pelos transes mediúnicos não estão entendendo, a gente vai estipular a caridade, né? E é exatamente isso que ajuda realmente a consolidar a doutrina espírita no Brasil. E para a gente só lembrar aqui a questão do Dr. Bezerra de Menezes, essa passagem no livro também, que o Espírito Humberto de Campos relata, que Jesus conversa com ele, né, antes dele reencarnar, explicando para ele a importância, né, do papel que ele viria exercitar no Brasil. E Jesus diz o seguinte, né, com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, Bezerra de Menezes ficaria, então, responsável por arregimentar todos os elementos dispersos, ou seja, ele foi um elemento fundamental para unificar o movimento espírita no Brasil. Aquele movimento muito nascente, muito prematuro, mas que se não tivesse essa unificação à mão do Dr. Bezerra de Menezes naquele momento, provavelmente ele seria enfraquecido pela imposição da Constituição Penal, né? A fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração, consolidando os primórdios de nossa obra, que é de Jesus no seio da pátria do Evangelho. Então, realmente, Dr. Bezerra teve um papel fundamental, e até hoje, né, é um trabalhador incansável e continua trabalhando na seara de Jesus, né? E interessante essa fala de Jesus é que ele diz o seguinte: podem as inquietações da terra separar os trabalhadores, mas onde se ergue a flâmula luminosa, Deus, Cristo e caridade, a obra permanecerá. Então isso também é um grande, grande recado para nós, que nos momentos em que a gente acha que o planeta não tem mais jeito, né, que a situação não está legal, bem propício para o momento que a gente está vivendo agora, a gente tem que se lembrar que existe sim um governador e que as coisas estão acontecendo conforme o programado, né? E depois da República, da proclamação da República, né, Jesus fala para Ismael, diz o seguinte: olha, Ismael, o Brasil alcançou a sua maioridade, né? É a mesma coisa igual um pai, né, que cria o filho, depois quando você atinge a maturidade, precisa responsável pelos seus atos. E com uma nação também não foi diferente. E Jesus fez a mesma coisa, disse para Ismael: agora o Brasil vai ser responsável direta por todos os seus atos comuns que vai praticar aí no planeta. A alma brasileira precisa acordar para a luminosa alvorada de redenção. Então Jesus, naquela época, já nos dizia que era necessário o Brasil despertar. Por quê? Já éramos maiores de idade, não é mesmo? Então, temos que ser responsáveis. Então, dentro da lei de causa e efeito, a gente entende que não vivemos injustiças, né? Tudo que fazemos como nação, adquirindo maioridade, adquirindo poder para votar, poder para escolher os governantes, poder para discernir o que queremos e o que não queremos, vamos arcar aí com as consequências morais e também espirituais que impomos a nós como espíritos em expiação que aqui estamos, certo? E uma coisa interessante de lembrar é que, enquanto na Europa, né, a ideia espiritualista que brotou lá, também na época de Kardec e tudo mais, ficou muito na parte da observação e da pesquisa, o espiritismo já no Brasil penetrou com todas as características do cristianismo redivivo, uma árvore realmente do evangelho que foi transplantada aqui, porque o povo brasileiro, com a sua miscigenação, humildade, alegria, realmente a caridade, que foi a principal bandeira aí da implementação do espiritismo no Brasil. Entendendo também que a Europa, né, recebeu a nova revelação e não entrou no coração, ficou muito superficial
E a gente sabe também que aqui nos Estados Unidos, lá na Europa, as sessões mediúnicas, a maioria delas também são remuneradas, né? No Brasil, os espíritas sinceros repelem o comércio, conservando aí as intenções puras do verdadeiro trabalho com Jesus, né? E a gente tem que lembrar também que não estamos aí imunes dos ataques, né? Porque a gente também sabe que Ismael lutou muito também contra as falanges dos espíritos que não queriam a implantação e a consolidação do evangelho, né, da pátria do evangelho aqui. E esses ataques, né, essas forças inconscientes, a gente sabe que nós não somos santos, né? Mas Ismael sempre vence e nos auxilia com o selo divino da caridade. E essa caridade une todos os espíritas no país a trabalharem pela obra do Mestre Jesus. E uma das coisas que a gente tem que levar em consideração também é que a principal questão do espiritualismo, né, é proclamar realmente a nossa necessidade de renovação interior, educando o pensamento do homem no Evangelho. Porque, entendendo que lá atrás, Jesus percebeu que na Europa, lá no século XV, quando ele foi logo depois das cruzadas, das inquisições, e que ele percebeu a situação que estava, que ele se entristeceu, ele falou, é preciso ir para uma terra nova, onde um novo povo vai poder construir uma nação e lá vai poder transformar e começar a trabalhar uma nova renovação espiritual, educando o pensamento e também reformulando por dentro, né, as suas questões internas. E uma coisa interessante, nós temos muita pressa, né? Nós vemos aí essas situações do Brasil, a gente acaba vendo a violência, a gente acaba vendo a corrupção, enfim, tudo num ponto de vista muito imediatista, né, dentro da realidade que a gente está. Só que um processo evolutivo, nós somos espíritos eternos. Então pensa, sabemos que estamos vivendo a nossa melhor encarnação, né? O tanto que já não erramos, já não caímos, e temos a providência divina para poder reencarnar, nos educar o espírito e progredir, a gente entende que essa tarefa, ela é vagarosa, mas ela vai acontecer de uma forma ou de outra. Porque a obra da revolução espiritual do Evangelho de Jesus não se compadece com as agitações do século. Ou seja, lá atrás, quando se começou a plantar o Evangelho aqui, o plano era para os próximos 100 anos. Depois que aconteceu, agora vamos pensar para os próximos 100. Né? 100 anos no tempo lá, né, no plano espiritual, é mínimo. Então a gente precisa ter esse olhar também para entender que é devagar, mas assim a gente vai conseguir. Com a República, né, o Brasil atingiu aí a sua maioridade coletiva e as falanges do infinito naturalmente passaram então a concentrar as suas forças para desenvolver a obra de Ismael no Cruzeiro, mas principalmente o nosso lado moral. Os maiores eventos puramente políticos que acontecem no Brasil, tá, não deixaram de ser acompanhados pelos mensageiros do bem. Então, isso é mais um recado que temos para entender que se a gente for olhar para o Brasil, né, como vamos julgar o Brasil pela ótica de que, não, aqui não pode ser o coração do mundo pátria do evangelho, porque aqui só tem corrupção, só tem coisa ruim. Não, na verdade, a gente não pode olhar por esse aspecto, porque também a gente não está desamparado, né? E Humberto de Campos, ele relata que, historicamente, quando o Brasil vira república, ele encerra essa narrativa histórica da parte espiritual do Brasil em novembro de 1889. E ele diz que ele não dá continuidade, que a espiritualidade não dá continuidade, porque senão pode interferir em nós, como espíritos encarnados, no desenvolver da carruagem, né? Porque temos o nosso livre-arbítrio. Então, o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele meio que encerra nesse momento, e depois Humberto de Campos faz apenas algumas outras reflexões. Então, o relato da história espiritual do Brasil era para esclarecer a sua missão no planeta. E o mais bonito, uma das coisas mais bonitas que eu li no final do livro é que cada nação
como cada indivíduo tem a sua tarefa a desempenhar no concerto dos povos, como se fosse uma orquestra, né? Porque o Brasil, com as suas riquezas, o Brasil com o seu povo, o Brasil com a sua maneira de ser, ele não age sozinho, né? Ele depende de outras nações, todos os países, todos os povos. Então, quando cada nação desafina, vamos assim dizer, nessa orquestra do mundo, a gente sai do eixo, tem guerra. Quando a gente desafina, tem briga. Quando a gente desafina, uns passam mais fome do que outros. Então, Jesus nos dá esse ensinamento, que cada povo tem a sua missão a executar no planeta. Também tendo ali os espíritos encarnados que vão colaborar para a evolução dessa nação, né? E aí a gente tem que pensar o seguinte, o Brasil realmente está cheio de novas ideologias e que vai refletir a moral, ou seja, a paisagem de cada século. Então, cada etapa que o Brasil passou a partir daí da proclamação da República, ele vai refletir a moral do seu povo. Então, o que acontece? Por isso que a gente precisa esclarecer o nosso espírito, porque a gente só melhora esse reflexo, essa paisagem do Brasil, quando a gente reforma a moral do homem. Então, cabe sim aos bons operários do Evangelho concentrar suas atividades no esclarecimento das almas e na educação dos espíritos. E nós, como espíritas, né, que estamos no Brasil, nascemos no Brasil, tivemos o contato com a doutrina espírita lá e moramos fora, temos sim hoje o dever, a missão de auxiliar a levar esse esclarecimento da palavra de Jesus, do Evangelho, para outros povos, né? E Jesus diz uma coisa muito bonita também. Ele diz o seguinte: na pátria dos meus ensinamentos, o espiritismo será o cristianismo revivido na sua primitiva pureza. Então, se é o Cristo que nos afirma isso, quem somos nós para duvidar do Cristo, né? Uma mensagem interessante na revista O Reformador, psicografada aí pelo médium Albino Teixeira, em 1920, o próprio Ismael faz uma comunicação. E olha que bonita a mensagem. Ele fala que a árvore em breve florescerá, dando frutos de amor e caridade. Então, a gente está vivendo uma fase que a árvore já está lá. A raiz foi transplantada, ela foi colocada, ela se firmou, nasceu as folhas, o tronco, e a gente está esperando aí os frutos, né? E logo, olha que interessante, logo depois, 7 anos depois dessa mensagem, nasce Chico Xavier no Brasil, né? Uma outra mensagem também que nos consola muito é pensar que, através da mediunidade de Chico, né, Emmanuel escreve a seguinte mensagem: a tarefa evangelizadora continua, a permuta de nomes não importa. Desde que reconhecemos a governança e tutela do Cristo, o nome de quem ensina ou de quem faz não vai alterar o programa de Jesus. Vale, acima de tudo, a execução. A bandeira da cruz prossegue em torno de nós a um povo que tem fome do Salvador. Acho que essa mensagem já fala por si, né? Então, a gente não tem por que perder a esperança, a gente não tem por que se desesperar, a gente não tem por que ficar triste. Triste a gente fica, né? Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então, Kardec começou, né? Mas o trabalho foi do Cristo. E algumas considerações importantes que a gente tem que levar em consideração com relação ao Brasil, né? Por que essa questão espiritual do Brasil, né, é tão forte, né, com relação a esse lado espiritual do país em si, né? Lembrando que a população brasileira, né, só a título de curiosidade, ela é majoritariamente cristã. 87% da população brasileira é cristã. Então, olha o poder que isso tem para dar continuidade na árvore do Evangelho que foi plantada aqui. O outro fato é que nós somos muitos católicos, 64%, 22% de protestantes e 2% de espíritas. Foi feita uma pesquisa em 2007, onde eles identificaram que o Brasil foi considerado o segundo país mais religioso do mundo, perdendo apenas para a Indonésia. E quando diz mais religioso do mundo, são de religiosos ativos, pessoas que se consideraram na pesquisa religiosos ativos, e muitos jovens. Olha que coisa legal.
né? E aí traz a reflexão para nós, né? Que todos nós, brasileiros, a gente tem uma responsabilidade global com as responsabilidades, com as lições de Jesus. Porque quando a gente entende que a árvore do evangelho foi transportada lá, o porquê que o Brasil é o coração espiritual do mundo, e a gente sai do Brasil, a gente entende que realmente tem um trabalho a ser feito, né? Mas aí fica aquela pergunta, né? Porque em momentos difíceis, como a gente vive hoje, né? Época que está a questão da pandemia, que é global, e a gente entende também que para o Brasil as questões políticas, econômicas, o país também está vivendo por momentos um pouco complicados, a gente pensa, né? Mas será que a gente está desamparado? O que acontece que nada muda? Né? Por que, que essa situação não se reverte? Há quantos anos o Brasil vem vivendo essas questões de corrupção? Por quanto tempo mais, né, vamos viver assim? Muitas pessoas olham e pensam assim, não, o mundo está perdido. Tipo assim, as pessoas estão se degladiando, as pessoas perderam a humanidade. Será? Eu acho que tudo depende do ponto de vista. Porque Humberto de Campos, nessa obra Cartas Além Túmulo, o Espírito Humberto de Campos escreve a seguinte mensagem: há uma providência misericordiosa acompanhando os surtos evolutivos da Terra, e na hora justa dos abalos sociais de toda a natureza, os túmulos se enchem de vozes consoladoras realizando profecias. Olha só, os médiuns, quantas mensagens de espíritos benfeitores a gente não recebe. Hoje nós temos a dádiva desse conhecimento. Quantos livros recebemos através da psicografia de tantos médiuns que temos, que nasceram e encarnaram no Brasil, no mundo também. As manifestações da espiritualidade por todos os lados nos consolamos. Então, por que será que a gente ainda sente que está desamparado? Né? Outra mensagem muito bonita de Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Mas é chegado um tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Gente, dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse. A espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo para o bem de toda a humanidade. Nós não estamos aí soltos ao léu. Existe um governador, existe um plano, existe uma proteção espiritual para todos nós, né? Aí a gente tem que parar para analisar. Chico Xavier escreveu mais de 400 livros. Estou dando o exemplo de Chico aqui, né? E será que a gente, como peça fundamental para melhorar essa condição do evangelho, porque quando eu li esse livro, eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que o que eu faço, Jesus não olharia e não choraria também? Porque eu não estou fazendo a minha parte? Porque eu, você, todo mundo, nós somos um todo. Então, será que realmente eu estou me esforçando para estudar? Quantas mensagens a gente recebe dos amigos espirituais? Estude, estude. Kardec já dizia, espíritas, amai-vos, instruí-vos. A gente está trabalhando para o processo real da espiritualização da nossa alma, da nossa reforma íntima? Então, se a gente para pensar nisso, hoje, em pleno 2020, como que se encontra o Brasil? A gente ainda pode considerar aí o Brasil o coração do mundo, pátria do evangelho? E nós, brasileiros, né, mesmo que não moramos lá, mas que viemos de lá, ainda podemos considerar? Sim, com certeza. Por quê? A gente entende, né, como foi falado lá na primeira parte que a Luísa abordou, que o Brasil ele acolheu muitos espíritos que precisavam se redimir. E o Brasil, sendo uma nação jovem, com toda a sua riqueza, com toda a sua capacidade, com esse recomeço, acolheu esses espíritos e por isso sim, ainda somos e seremos o coração, a pátria do Evangelho. E a gente tem que lembrar que a proposta do Brasil foi um país para acolher uma nação que foi criada e constituída para dar a chance desses espíritos resgatarem. Daqueles espíritos inferiores que Ismael foi lá buscar, que foi falado lá no comecinho, foi falado na palestra da Luísa, todos reencarnaram no Brasil. E aí a gente tem que pensar o seguinte, a pergunta é, a gente entende que o Brasil sim é o coração da pátria do mundo, coração do mundo, pátria do evangelho, mas ele está sendo para nós?
Será que eu estou conseguindo aproveitar essa oportunidade que eu tive de ter reencarnado lá no Brasil e também transformar o meu espírito com esses ensinamentos, transformar e fazer o Evangelho do Cristo entrar no meu coração, para que eu realmente honre essa pátria do Evangelho, que me foi dada essa oportunidade, né? E aí a gente chega naquela questão, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio. E assim como o Brasil atingiu sua maturidade, nós também temos a nossa maturidade, né? E a crise é moral. E se a gente for pensar, né, nesses espíritos que reencarnaram, é até natural que muitos desses, como caíram muito, né, eram espíritos muito inferiores, eles ainda vão continuar cometendo esses mesmos erros. Então, quando a gente vê aí essa questão da corrupção no Brasil, todas essas coisas acontecendo, por exemplo, a gente entende, vamos lá no exemplo de Napoleão Bonaparte, lembra que eu contei? Ele não aguentou, era mais forte do que ele aquela má tendência. E quantos de nós também hoje não repetimos as nossas más tendências, não caímos também? Então a gente tem que entender o seguinte, hoje eu, Carol, né, como vivendo a minha melhor versão nessa encarnação, eu tenho que sim educar o meu espírito para continuar melhorando, para não estacionar e não cair nas mesmas quedas, porque se a gente faz uma análise íntima, lá dentro, no fundo, a gente sabe realmente o que a gente aquela pedra no nosso sapato que a gente precisa melhorar quando a gente começa a se observar, né? Então, a gente tem que olhar para esse processo do Brasil como uma fase de transição mesmo que a gente está vivendo, né? Inclusive desses espíritos que estão aqui, né? Que eu acabei de falar. Se olharmos para nós, trabalhando a nossa reforma íntima com a educação necessária de nossas más tendências, a gente também pode evitar novas quedas. E Jesus, com a misericórdia, deu oportunidade para esses espíritos também, né? Então a gente não tem nem a moral para julgá-los. A gente precisa entender. É difícil de aceitar? É. Porque quando a gente vê injustiça, quando a gente vê coisa errada, a gente julga. Mas quem fui eu há umas encarnações atrás para poder julgar esses irmãos que ainda estão estacionados no erro? Então o que a gente tem que fazer é cada vez mais crescer, melhorar para auxiliar, para instruir, né? Porque com o nosso exemplo a gente vai mudando. Então o problema da corrupção, violência que a gente vê no Brasil, hoje são de espíritos que ainda estão cometendo esses mesmos erros que cometeram séculos e séculos atrás. E isso é muito previsível, né? Que olha a história de Napoleão, nós mesmos, né? Quando a gente quer corrigir um erro, vamos dizer aqui que a gente tem um hábito ruim e a gente quer corrigir, não é difícil? Um comportamento moral nosso que a gente percebe, que a gente fala assim, cara, eu preciso corrigir esse erro. Aquele que critica muito o outro, aquele que a gente pode não roubar nessa encarnação, a gente pode não matar nesta encarnação. Mas e as nossas falhas morais? É difícil da gente corrigir. Agora você imagina esses espíritos que carregam isso muito forte dentro deles. Então realmente vai ser necessário algumas encarnações para esse reajustamento aí diante da lei. O que a gente não pode perder é a esperança, porque os aspectos políticos do Brasil, de Jesus a Ismael, têm um aspecto secundário. Olha que lindo isso, porque a missão principal do Brasil é o caráter espiritual. Então, se Jesus nos diz que a nossa missão do caráter do Brasil é o espiritual, então cabe a mim fazer o quê? Criticar os políticos, brigar, revoltar? Não. Eu preciso melhorar. Ter esse olhar. Epa, pera lá. E com esse entendimento, a gente começa a ter um pouquinho mais de calma no nosso coração. A gente começa a entender que a gente nasceu onde tinha que nascer, estamos cercados das pessoas que temos que estar cercados, moramos no país onde devemos morar, temos as nossas missões, mas principalmente temos o nosso dever moral de melhorar, de crescer e de olhar para mim. Começa comigo primeiro, antes de eu apontar um dedo para um político, né? Porque, pensa, gente, qual nação que conseguiu reunir tantas encarnações, né? Como Chico Xavier, Eurípides, Bezerra, Ivone, Divaldo, isso os mais famosos, né, que a gente conhece, mas e os anônimos? E os missionários anônimos do Cristo, que estão espalhados por todo o Brasil, né? Então, realmente, alguém aqui tem alguma dúvida ainda de que o Brasil, a missão do Brasil é espiritual e não política? E por isso somos, sim,
o coração espiritual do mundo, né? E todos eles fizeram uma obra espiritual tão vasta em todo o Brasil, que o Brasil acabou sendo o maior país espírita do mundo. Tanto é que nós, espíritas, hoje, que moramos nos Estados Unidos, a gente está fazendo o que aqui? Nós somos humildes trabalhadores de Jesus, né? Trazendo aqui um pouquinho da doutrina espírita. Então, assim, é realmente de se considerar. E até lembrando aqui, né, ontem que a gente estava, inclusive, conversando sobre isso ficou martelando depois na minha cabeça também, aquela dor de consciência que assim, que eu não estou fazendo o meu suficiente aqui para levar a doutrina espírita no país que eu estou, em inglês, para ajudar nessa difusão do Evangelho de Jesus aqui. Então a gente tem que pensar nisso, né? E sim, o Brasil é o coração do mundo. E a critério do Cristo, a gente tem que pensar o seguinte: o critério do Cristo é diferente do que a gente usa. Porque a gente vai olhar para a corrupção, a gente vai olhar para o que falta, a gente vai olhar para o ruim, né? A gente vai olhar para o que é negativo. A gente não vai pensar que, nossa, no Brasil nós temos tantas riquezas, no Brasil a gente tem tanta... no Brasil a gente tem tanta natureza, no Brasil o povo é alegre, no Brasil as pessoas são fraternas, no Brasil as pessoas são amigas, porque tem muitos países, por exemplo, que desenvolveram as suas potências intelectuais, desenvolveram as suas economias, a gente sabe que os Estados Unidos é um deles, mas tem aí o maior número de suicídio, tem aí o maior número de almas solitárias. Então, a gente sabe que é um país que não tem Jesus dentro, não tem o Evangelho dentro, porque o brasileiro já passou por muito perrengue. Então, só que qual que é a característica principal do povo brasileiro, que todo mundo fala? Que é a alegria, né? Onde a gente chega, a gente faz barulho, a gente não consegue ficar quieto, né? E as pessoas da Europa, essas pessoas, até os americanos, né? Eles ficam encantados quando começam a conhecer, assim, um pouco esse jeito brasileiro, né? E pra gente, estamos quase finalizando aqui, prometo, também não me estender muito, tá aqui, tô dentro do meu tempo. Do ponto de vista do espírito imortal, né, nós, como espíritos encarnados, né, o Brasil é um país muito abençoado, porque nós temos um dos maiores movimentos católicos, evangélicos e espíritas do Brasil. Então, a gente tem aí as nossas dificuldades econômicas, políticas e sociais, mas a essência, porque pensa o tanto que é mais difícil fazer esse caminho inverso, que é você trazer a espiritualidade para dentro do coração das pessoas, quando elas estão frias, quando elas estão materializadas, quando elas estão apegadas à matéria. Já o Brasil, ele já tem isso dentro. O povo brasileiro já tem essa raiz espiritual muito forte. Então, é mais fácil ajustar conforme a educação, seja uma educação moral, seja uma educação espiritual, para que as pessoas passem a fazer a sua reforma íntima, para que as pessoas passem a melhorar, e isso culturalmente vai refletir no Brasil, né? Aqui é a nossa árvore, para que possa dar frutos, porque a gente está nessa fase de transição. Então, esses frutos ainda vão acontecer. Essa crise mundial é uma crise que toda a humanidade está passando, porque a gente está no mundo de provas e expiações, né? E aí, para finalizar aqui, já prometo que está acabando, tá, gente? É muita coisa. Se a gente for fazer aí uma análise sociológica do Brasil, foi feita uma pesquisa aí, se eu não me engano, foi através de cartas, de mensagens com Chico, com Divaldo. Eles chegaram à conclusão de que nos últimos 40 anos da história do Brasil, teve assim uma reencarnação em massa de espíritos que estavam em muito sofrimento, para que eles tivessem uma última oportunidade para se regenerar. E isso coincide muito com o momento que a humanidade vive hoje, porque fazendo aí uma análise sociológica, né, 50 anos para cá, a gente percebe que houve sim uma decadência moral muito grande das pessoas, né? Drogas, violência, enfim. Isso tem uma explicação de ser, né? Essa degradação moral, social e política. Então a gente vive sim um momento difícil, mas isso está sendo... Isso aqui é uma fala de Haroldo Dutra, tá? Não é minha.
ele diz o seguinte, que toda essa fase tormentosa que a gente vive, como Jesus já falou, as mensagens que eu já mostrei já falou, está sendo administrado por um espírito que tem vasta experiência transitária planetária, de transição planetária, porque ele fala assim, gente, Jesus, ele já fez outras transições planetárias, ele tem experiência. E Jesus sabe exatamente até onde a gente vai. Então, ele é o governador, as falanges de Ismael continuam nos auxiliando, não estamos sós, e a gente recebe mensagens dos amigos espirituais o tempo todo, nos dizendo, não estão sós, não estão sós. E o que acontece? Jesus tem a chave mais poderosa, diz Haroldo, e eu achei uma graça quando ele falou isso, porque é verdade. Ele tem a chave da encarnação. Da mesma maneira que ele falou, olha, esses espíritos aqui que é a última chance, vocês podem ir, é a última. Ele pode simplesmente enviar vários espíritos missionários para cá que em 15, 20 anos podem mudar completamente o cenário do Brasil. Ou esses espíritos já estão aqui e a gente ainda não está sabendo, que a gente ainda não está vendo. Então, realmente, o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, e o recado que a gente tem que levar com tudo isso é que nós espíritas precisamos elevar o nosso espírito na nossa educação, dando alma ao gigante. E a gente precisa educar aí a nossa moral e deixar brilhar a nossa luz. Isso vem muito de encontro, lembrei muito também da palestra que eu dei essa semana falando sobre isso. Porque nós somos alegres, nós somos fraternos, temos muita prática de caridade, muito a ensinar aos outros povos. Porque é uma alegria que vem de dentro, né? É uma alegria real que vem de dentro, é um povo humilde. Mas a gente precisa eliminar, né, os nossos vícios morais, precisa caminhar nos caminhos certos e mudar realmente essa nossa cultura de jeitinho, de querer fazer as coisas fáceis, porque senão a nossa caminhada aí vai ser um pouquinho mais dura, né? A alma de uma nação se faz pela cultura e pelos valores morais e intelectuais, né? E Haroldo, ele finaliza falando o seguinte, que hoje o sistema educacional ele é apenas um formador de mão de obra humana, não de formação espiritual e da moral. E nós temos aí espíritos super inteligentes, mas que não possuem uma moral elevada. E isso causa muitos problemas para qualquer nação, né? Por isso que a gente precisa aí iluminar os nossos corações, olhar muito para os ensinamentos de Jesus, entender a grandiosidade que é todo o trabalho da espiritualidade para fazer tudo isso acontecer, né? Elevando o nosso pensamento a Jesus, que ele sempre vai guiar a gente no caminho certo e que cada um de nós aqui temos uma missão a cumprir, seja na pátria do Evangelho ou nascidos no Brasil, para exercitar essa missão fora de lá. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Estou aqui no escuro agora. Eu vou acender a minha luz aqui, porque eu estou no escuro. Só um minutinho. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique aberto aí o microfone. Estou no escuro. Acabou a luz aqui. Eita. Tem jeito. Pode só aplaudir, Carol? Ai, não, por quê? Todo silêncio aqui, eu tô tomando fila, assim, excelente, excelente, excelente. Horas ainda ouvindo. Carol, show! Ah, obrigada, estava nervosa. Até falei com uma amiga minha que está aqui em casa, estou tendo uma aula do Brasil. E o áudio estava aberto, eu nem vi, desculpa. Pensa na pessoa que estudou para essa palestra, meu Deus. Muito bom. Olha, se eu não souber responder, eu passo para os universitários, ok? Mas obrigado. Tá todo mundo mudo, ninguém vai falar. Todo mundo mudo. Então tá bom. Cadê o Thiago para fazer a primeira pergunta? Por favor, Thiago. Porque realmente, Carol, você... eu vou falar para você o que eu sempre falo para os outros, que a gente
convida, né, para estar com a gente. Quando é que você volta? Bonitinho. Eu queria, menina, sabe, que você continuasse falando, tá tão bom, não queria que você parasse. Realmente é isso. E hoje, eu vou mandar para vocês, porque vale a pena, viu? Eu ouvi não foi palestra, foram perguntas e respostas vocês conhecem o José Carlos de Luca? José Carlos de Luca, ele é autor do livro, o primeiro livro foi Médico das Almas. O Médico Jesus. O Médico Jesus, desculpa. Médico Jesus. E aí ele teve vários outros livros. Esse livro, O Médico Jesus, ele é lindo, gente. Ele é muito bonito. E ele fez, acho que ontem, antes de ontem, não sei, uma live aí com o pessoal, acho que de Nova York, se eu não me engano. Né? E foi muito bonito, foi muito bonito. E quando ele falou, eu achei que ele ia falar sobre o livro, sobre o Médico Jesus e tal, né? Então, e foi tão diferente, sabe, gente? Foi tão diferente, foi assim, olha, ele chamou muito atenção para o nosso ego, nós que estamos aqui nos Estados Unidos, sabe? E não foi diretamente, mas eu captei assim tudo, porque eu vou passar para vocês, eu acho que vai estar complementando esses 2 sábados que vocês deram essa linda aula para a gente sobre o Brasil, as 2. É inesquecível esses 2 sábados. E com perguntas e respostas, que eu achei, inclusive, que ele ia, assim, se direcionar para um lado, ele foi totalmente para o outro, né? E ele estava muito inspirado. Eu sentia a inspiração dele, né? E, bom, só vocês vendo mesmo. Eu vou mandar agora para vocês. E parabéns mesmo, viu? Foi muito, muito. Obrigada, terminei. Não é isso que eu queria falar. Foi uma aula e tanto. Oi, Góis. Teve muita coisa assim que é difícil assim pensar uma coisa ou outra que chamasse mais atenção, né? Então eu vou falar algumas aqui que me chamaram atenção no ponto de vista assim, o quanto é importante a gente ter conhecimento das coisas. Quando você falou aí, quando você apresentou, que a tarefa é vagarosa. A gente tem uma pressa, a gente tem uma vontade que tudo se resolva, que uma chavinha que a gente mude, e aí tudo fica colorido, fica cor-de-rosa, fica florido. E não é assim. Temos que lembrar que esse é um planeta de resgate, realmente. Não é só o Brasil, mas o Brasil ele tem uma característica interessante, que é uma nação que acolhe muita gente. Porque ela é formada, assim, espiritualmente falando, é uma coxa de retalhos, né? Tem espírito de todo jeito, para todo gosto, né? Então, e acho que por a gente vir de lugares tão diferentes, a gente acabou sendo assim meio que sem pátria, entre aspas, né? Sem pátria do ponto de vista assim, não ficar aquele fervor e achar que sabe, luta pelo país e briga. A gente é relaxado mesmo, né? As pessoas vêm, a gente tenta falar o idioma deles, mesmo sem saber, né? Quando a gente não vê isso aí, a gente vai lá mas a velocidade está justamente no livre-arbítrio. Então, por isso que demora. Porque nós vamos empurrando, nós vamos perdendo tempo, nós vamos tomando as piores decisões, as piores escolhas, né? E com relação, assim, a ser a pátria do Evangelho, eu acredito que seja, porque tem gente que fala, já perdeu esse título, já perdeu esse posto, porque com tanto crime, com tanto isso. Se a gente pegar, por exemplo, dá um exemplo, se a gente pegar o Egito daquela época dos faraós, né? Então, tinham conhecimentos que eram de parte do mundo, parte daquela nação. E aí, eles influenciaram o mundo. Eles tinham, se for pegar a Grécia, não era toda a Grécia que era daquele jeito, não era todo o grego que era do mesmo jeito, não. Era uma cúpula que detinha de conhecimento filosófico, de conhecimento científico, né?
cultural e tal, e isso influenciou o mundo, né? Então, cada nação tem sua característica. Isso está no A Caminho da Luz, né? Fala bem claro ali, né? Começa a falar de cada um dos países e a importância de por que ele é daquele jeito. Cada um dá a sua contribuição. É como se fosse um grande... essa coletividade fosse um único ser, né? Com características diferentes. Então, isso que a tarefa é vagarosa, que é o coração do mundo, para mim ficou, sabe, só reforçou o que eu tinha assim de opinião. Posso não estar certo totalmente, mas é isso. A gente realmente está saindo de lá, aprendemos alguma coisa, porque a árvore do Evangelho foi transplantada para cá, somos, digamos assim, uma sementinha dessa árvore, um fruto dessa árvore, não importa, mas a gente está aqui. Qual que é o tamanho da nossa missão? Pode ser o tamanho de uma gota d'água, mas é parte disso, porque juntando todos esses pequenos contribuintes, né, ou contribuidores, né, da propagação do Evangelho, aí a coisa fica grande. Então, é um aqui, outro no outro estado, outro lá, e aí vai. A gente vai ver que não é tão pouco assim, não. Né? Mas é meia dúzia de cada grupo. Não tem problema. Hoje eu estava pensando que nós falamos português na maioria das nossas reuniões, de tudo que a gente está trabalhando, mas nossos filhos, né, que dominam o idioma, que vão herdar a tarefa, né, dar continuidade para a tarefa, não vão ter problema nenhum de passar isso aí para os nativos daqui, né? Porque a tarefa é vagarosa. Então, com o tempo, ela vai se consolidando, se solidificando. Bom, não quero monopolizar aí, viu, Carol? Mas era alguns pontos que me assim, chamaram a atenção a ponto de eu falar aqui. Su, ativa o teu microfone aí. Aí, consegui. Oi, gente, tudo bem? Bom, eu sempre gostei de aula de história, né? Eu me relembrei nas aulas de histórias agora, com esse compilado. E eu falei, nossa, quanta coisa bacana. E, assim, parabéns, né? Porque a pesquisa para compilar tudo isso, mesmo que as informações, algumas estejam no livro, tem que se estudar para ver, né? O cronograma e a cronologia também. Mas o que também, igual o Luiz falou, um ponto que me chamou a atenção, né? Vários me chamaram, na verdade. Primeira de tudo é que é consolador ter este conhecimento. Principalmente, sei que não estamos no Brasil, né? Tem aqui o pessoal que está assistindo que está, mas nós não estamos no Brasil. Mas não deixa de ser a nossa pátria do coração, né? Nós somos de lá de alguma forma. E como as pessoas que vivem este momento complicado, que é no mundo, mas sabemos que no Brasil também tem as suas complicações, e saber que os espíritos, né, no finalzinho que você falou, que essa novo grupo que se reencarnou, que são espíritos com grandes débitos, mas que sim, são auxiliados pela espiritualidade maior, que eles estão atentos ao que está acontecendo. Depois dessas duas palestras, pelo menos se eu tinha alguma dúvida, não tem mais, não nos resta, né, dúvidas. Tem pouca fé, infelizmente ainda, mas dúvidas não tem mais de saber que nós estamos amparados mesmo com tantas coisas que a gente assiste por aí de ruim. E a outra é que a primeira vez, na verdade, que eu ouvi foi essa, acho que ela não está aqui assistindo hoje, mas foi a moça, né, lá da França, Maria, né, eu acho que é o nome dela, que ela falou que lá não é tão mais ou divulgado, ou bem visto, ou aceito, como é no Brasil a questão do espiritismo. E até o Tiago comentou, nossa, isso me espanta bastante, porque, né, as coisas de alguma forma, teoricamente, começou lá. E aí, nessa palestra mostra que enquanto a França estava na questão da pesquisa, da filosofia, na base do espiritismo, o Brasil já estava vivendo a questão do cristianismo, que é o que importa. Então, aí eu falei, olha aí, ó, a resposta tá aí, né? Deu impulso filosófico, científico de estudo para ser transplantado para um lugar que tivesse que viver aquilo, né, na sua magnitude. E esse foi o Brasil, que está sendo o Brasil. Então, são esses dois pontos que me chamaram bem a atenção
E mais uma vez, é consolador saber, né? Nos acalma o coração e saber que é tudo um processo. Estamos a caminho, a passos, na nossa visão lento, porque a gente tem essa visão imediatista, como você mesmo, Carol, disse, mas sabemos que as coisas estão indo como tem que ser. E é isso daí. É isso aí. A gente tem essa essa questão de dados históricos, e aí você vai e vê e pesquisa. Porque o livro relata outros fatores muito mais interessantes, entendeu? Você começa a ler o livro, para quem gosta de história, você não consegue parar, né? Mas as questões morais que envolvem, no meu ponto de vista, né, todo o trabalho que a espiritualidade tem para orquestrar tudo isso e colocar essas situações, porque até situações que a gente julga que é ruim, tem um propósito, porque nós temos uma visão muito limitada das coisas. E essa questão de ter a paciência de esperar o momento oportuno das coisas acontecerem, até o fato de nós estarmos maduros, espiritualmente falando, para que isso aconteça. E tem também uma palestra do Divaldo, depois eu vou compartilhar com vocês, que eu ouvi hoje, que ele deu há uns 4 meses atrás. No finalzinho da palestra ele diz que muitas coisas ainda não melhoraram no Brasil porque nós, brasileiros, não estamos maduros ainda para receber isso. Essa nova fase, né? Então, assim, existe todo um amparo aí, né? Não é que as coisas estão a nos dará. É porque de nada adiantaria virem essas situações para que depois o Brasil entre em guerra com outros países ou que acontecesse uma coisa diferente, porque tem uma proteção muito espiritual ali, né? Tudo acontecendo. E essa questão do tempo, das coisas terem uma razão de acontecer, esse livro, ele realmente traz isso que você falou, consola muito, 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 muito. E vem de acordo com tudo aquilo que a gente vem ouvindo, estudando, né? O pouco que a gente começa. É isso. Você quer falar, Lu? Eu vou só compartilhar uma opinião também. Antes de ler, né, eu via o título, parecia uma presunção, né? Brasil, coração do mundo. Eu ficava imaginando um americano que não conhece a doutrina, fica assim, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Tipo, quem são vocês? Então, eu fico pensando, ainda bem que o espiritismo nasceu nos Estados Unidos e na França. Não foi no Brasil. Ele está forte no Brasil, mas a gente pode alegar exatamente isso, assim, chegar para o americano e falar assim, sabe onde nasceu o espiritismo? Nos Estados Unidos, com a irmã Fox. Na Europa, com Allan Kardec. Assim, nós apenas, né, cresceu no Brasil, mas não surgiu lá. Eu acho que se tivesse surgido no Brasil, as pessoas around the world, né, tipo assim, em volta do mundo, ia pensar, tipo assim, isso é coisa do Brasil. Mas não é coisa do Brasil. Surgiu em outros lugares e foi para o Brasil e cresceu no Brasil. E isso me alivia. E eu acho que não foi por acaso, né? Quer dizer, nada acontece por acaso, a gente sabe disso. Então, assim, foi pensado, porque se tivesse sido criado no Brasil, não teria essa força. Então, mas a gente sabe, assim, para as pessoas acreditarem. Então, se a gente chegar para um americano, por exemplo, a hora de falar, sabe onde começou? Nos Estados Unidos, a pessoa fala assim, peraí, o quê? E talvez até escuta de uma forma diferente. Para um europeu, começou, sabe? Então, já dá um caráter diferente, né? E aí eu vou repetir uma coisa que você falou, né? Que você disse da importância da Igreja Católica, da Evangélica no Brasil. Mas aí, para provar também o quanto o Brasil é a pátria do Evangelho no mundo, o Espiritismo no Brasil é o maior do mundo, a Igreja Católica no Brasil é a mais forte do mundo, a maior igreja evangélica do mundo é brasileira. Do mundo, embora, tipo assim, Estados Unidos é a potência e tal, mas a maior igreja evangélica, a mais forte, a mais bem implantada no mundo inteiro é uma igreja brasileira. Então, assim, imagina só se não está, né, a pátria do evangelho. Nós não estamos falando de uma religião, do espiritismo, é o evangelho. Então, isso mostra, né, vem formar. Foi o que você disse, eu só estou dizendo em outras palavras, assim. E é fantástico. Carol, eu ficava assim, babando, porque eu não sei nada de história, sou péssima de história, então o que você falava, enfim. Mas era só esse o meu comentário. Então, eu acho que eu fui professora de história numa outra encarnação. Tô brincando.
Não, eu gosto mesmo. Era a minha matéria favorita na escola. Adoro museu, adoro essas coisas. Adoro. Se contar uma história, eu vou ficar ouvindo. Agora na França, viu? Adoro. Nossa, adoro. Adoro história. Muito bom. Mais alguém? Já sou aqui. Então, alguém quer fazer a nossa prece final para a gente encerrar? Um voluntário? Se não tiver ninguém, eu faço. Só se não tiver ninguém. Então faz pra gente, Luiz. Por favor. Então vamos nesse momento, uma vez mais, elevando nosso pensamento a Jesus, agradecidos por esta oportunidade de sabermos mais a respeito de nossa história, do que estamos fazendo aqui, qual é o propósito de tudo isso e até mesmo o entendimento, porque as coisas têm a sua velocidade, o seu passo. Muitas vezes, querido mestre, nós queremos tanta velocidade nos acontecimentos que achamos até que nos tornamos pessimistas, porque parece que não vai dar certo. Mas como nós temos aprendido, o Senhor está no leme, governando esse mundo, e cada um dos países em mãos competentes dos vossos prepostos. Agradecemos, Mestre Jesus, por termos a oportunidade de estarmos propagando, de alguma maneira, o vosso Evangelho. Essa é a nossa tarefa, nós já entendemos isso. E nos sentimos muito felizes, porque nos dá um sentido maior ainda à nossa vida. Além de espiarmos, provarmos, passarmos pelo que temos que passar para deixar para trás um passado não muito digno, aliás, nada digno. Além disso, temos essa tarefa que o Senhor nos confia, com ou sem mediunidade, de propagar o vosso Evangelho. Obrigado, Mestre Jesus, por nos dar esta oportunidade que abraçamos com todas as nossas forças, porque temos consciência que é a nossa maior oportunidade em toda a nossa existência de fazer algo realmente digno, não somente para nós, mas para aqueles que estão à nossa volta. E mais longe ainda, longe de casa. Agradecemos, Mestre, e rogamos vossa proteção, vosso amparo para nós que fazemos esse trabalho pequeno, mas ainda assim bastante importante. Que os nossos esforços possam se juntar a tantos outros que se esforçam igualmente para levar mais longe ainda as sementes dessa árvore frondosa, esses frutos dessa árvore tão robusta, essas flores que tanto animam a vida de tantos quando têm o conhecimento do vosso Evangelho. Protege e ampara, Mestre Jesus, todos aqueles que estão à nossa volta. É o nosso pedido. Mas, acima de tudo, abençoa toda essa população mundial, tanto encarnada como desencarnada, que busca o crescimento espiritual, que busca a sua melhoria moral, ainda que de forma inconsciente, através da dor e do sofrimento, por não estar lembrando dos propósitos que se comprometeu ao vir para cá. Obrigado, Mestre Jesus. E nesse momento, pedimos também por aqueles que estão constantes em nossos livros de vibrações. Auxilia-os, a todos que estão relacionados e a todos também que vêm em nossa mente nesse momento.
Abençoa os trabalhadores espirituais que nos assistem. Abençoa toda esta população de espíritos que estão aqui conosco, compartilhando desses conhecimentos como uma fonte viva em que nós bebemos e podemos aproveitar para matar a sede por muito tempo, para sempre, como o Senhor disse, à beira do poço para a mulher, que o Senhor oferecia água viva. Obrigado mais uma vez, querido Mestre, em vosso nome, em nome de todos esses amigos que nos amparam, que estão conosco, não somente nesse momento, mas estão todo o tempo nos auxiliando, nos inspirando ao bem. Nós finalizamos o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Muito obrigada a todo mundo por prestigiar a minha preparação pré-vestibulanda. Estudei igual estudei para o vestibular. Senhor.